Magisterium, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 2. Eram apenas 6 magos, mas pareciam o suficiente para preencher o espaço com sua presença. Cal não tinha certeza de como imaginaria a aparência que eles teriam. Sabia que seu pai era um mago, e ele era bastante comum, apesar do Tweed. Ele presumiu que a maioria dos outros magos fosse muito mais esquisitos, talvez com chapéus pontudos, ou com estrelas prateadas estampadas nas vestes. Torcera para que algum deles fosse verde. Para sua decepção, eles tinham um aspecto absolutamente normal. Eram 3 mulheres e 3 homens, todos usando largas túnicas pretas com mangas compridas e cintos sobre as calças do mesmo tecido. Tinham algemas de couro e metal nos pulsos, mas Cal não sabia dizer se havia algo de especial sobre elas ou se eram apenas uma tendência da moda. O mais alto dos magos, um homem grande com ombros largos, nariz aquilino e cabelos castanhos despenteados, raiados de mechas prateadas, se adiantou e dirigiu-se às famílias nas arquibancadas. Sejam bem-vindos, aspirantes! E sejam bem-vindas, famílias de aspirantes, à tarde mais importante da vida de seus filhos. Certo, pensou Cal. Nenhuma pressão ou coisa parecida. Todos eles sabem que estão aqui para tentar entrar para a escola de magia? Perguntou Cal baixinho. O pai balançou a cabeça. Os pais acreditam no que desejam acreditar e ouvem o que desejam ouvir. Se querem que o filho seja um atleta famoso, eles acreditam que ele está entrando em um programa de treinamento exclusivo. Se esperam que a filha seja neurocirurgiã, é um pré-pré-preparatório para a escola de medicina. Se querem que o filho seja um homem rico, então acreditam que se trata de uma espécie de escola preparatória, onde ele vai conviver com ricos e poderosos. O mago continuou, explicando como a tarde transcorreria e quanto tempo demoraria. Alguns de vocês viajaram uma longa distância para dar esta oportunidade aos seus filhos, e queremos estender a nossa gratidão a... Cal podia escutá-lo, mas ouvia também outra voz, que parecia vir de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo. Quando o mestre Nor terminar de falar, todos os aspirantes devem se levantar e se dirigir até a frente. O desafio está prestes a começar. Ouviu isso? Perguntou Cal ao pai, que assentiu. Cal olhou os rostos ao redor, voltados para os magos, alguns apreensivos, outros sorridentes. E os candidatos? O mago, Cal achava que ele devia ser mestre North, segundo a voz sem corpo. Estava finalizando seu discurso. Cal sabia que deveria começar a descer as arquibancadas, pois demoraria mais que os outros. Mas queria saber a resposta. Qualquer um com poder, por menor que seja, consegue ouvir Mestre Phineas, e a maioria dos aspirantes experimentou algum tipo de ocorrência mágica antes. Alguns já adivinharam o que são, outros têm certeza, e os demais estão prestes a descobrir. Houve uma movimentação ruidosa quando os jovens se levantaram, sacudindo as arquibancadas de metal. Então este é o primeiro teste? Perguntou Cal ao pai. Se ouvimos Mestre Phineas? O pai mal pareceu registrar o que ele estava dizendo. Parecia distraído. Acho que sim. Mas os outros testes serão muito piores. Apenas lembre-se do que eu falei e logo tudo estará terminado. Ele segurou o pulso de Cal, o que o surpreendeu. Sabia que o pai se importava com ele, mas não era muito chegado a contatos físicos na maior parte do tempo. Ele apertou forte a mão de Cal e soltou-a depressa. Agora vá. Enquanto Cal descia as arquibancadas, as outras crianças eram separadas em grupos. Uma das magas acenou para Cal, indicando um grupo na ponta. Todos os outros aspirantes sussurravam entre si, aparentemente nervosos, mas cheios de expectativa. Cal viu Killy Miles a 2 grupos do dele. Ele se perguntou se devia gritar para ela que na verdade não estava ali para os testes da escola de balé. Ela, porém,
Estava sorrindo e conversando com alguns dos outros aspirantes, então duvidou que ela o teria escutado. Testes para a escola de balé, pensou ele, sombrio. É assim que pegam você. Sou Mestra Milagros, dizia agora a maga que orientara Cal, enquanto encaminhava habilmente seu grupo para fora do grande recinto e os levava por um corredor longo, pintado com uma cor suave. Para este primeiro teste, vocês permanecerão juntos. Por favor, venham comigo, mantendo a ordem. Cal, quase o último, apressou-se para alcançar o grupo. Sabia que estar atrasado era provavelmente uma vantagem que ele queria que pensassem que ele não ligava para os testes ou não sabia o que estava fazendo. Mas odiou os olhares que recebeu quando ficou para trás. Na verdade, ele avançou tão depressa que acidentalmente esbarrou no ombro de uma menina bonita, com grandes olhos escuros. Ela lhe dirigiu um olhar irritado por baixo da cortina de cabelos, ainda mais escuros que os olhos. Desculpe, disse Cal automaticamente. Estamos todos nervosos. Respondeu a menina, que foi engraçado, porque ela não aparentava nervosismo. Parecia completamente calma. Suas sobrancelhas formavam arcos perfeitos. Não havia um grão de poeira em seu suéter cor de caramelo, nem nos jeans de aspecto caro. Usava um delicado pendente de filigrama em formato de mão ao redor do pescoço, que Cal reconheceu de visitas a antiquários como sendo a mão de Fátima. Os brincos de ouro em suas orelhas bem podiam ter um dia pertencido a uma princesa, ou mesmo a uma rainha. Imediatamente, Cal se sentiu inibido, como se estivesse coberto de pó. Ei, Tamara! Chamou um garoto asiático alto, com cabelos pretos escorridos cortados à navalha, e a menina afastou-se de Cal. O garoto disse mais alguma coisa, zombando enquanto falava, mas Cal não conseguiu ouvir e ficou preocupado, achando que fosse algo sobre como ele era um aleijado que vivia esbarrando nas pessoas. Como se fosse um monstro de Frankenstein. O ressentimento borbulhou em seu cérebro, especialmente porque Tamara não tinha olhado para ele como alguém que notara sua perna. Ela havia se irritado, como se ele fosse um garoto normal. Ele lembrou a si mesmo que, tão logo fosse reprovado nos testes, não precisaria tornar a rever nenhuma daquelas pessoas. Além disso, eles iam morrer no subterrâneo. O pensamento fez seguir em frente por uma série infinita de corredores até uma grande sala branca, onde carteiras estavam dispostas em fileiras. Era parecido com todas as salas em que Cal havia feito um teste padronizado. As carteiras tinham mesas simples de madeira, presas a cadeiras frágeis. Cada uma continha um caderno azul, etiquetado com o nome da criança, e uma caneta sobre ele. Houve certa algazarra quando todos saíram de carteira em carteira, procurando os respectivos nomes. Cal encontrou o seu na terceira fileira e deslizou para o assento, atrás de um garoto de cabelos claros e ondulados, que usava um agasalho de time de futebol. Estava mais para um aficionado por esportes do que para um candidato à escola de magos. O garoto sorriu para Cal, como se estivesse genuinamente feliz por estar sentado perto dele. Cal não se deu o trabalho de retribuir o sorriso. Abriu o caderno azul, olhando as páginas com perguntas e círculos vazios para A, B, C, D ou E. Imaginara que as provas seriam assustadoras, mas o único perigo aparente era o de morrer de tédio. Por favor, mantenha os cadernos fechados até o início da prova, disse Mestra Milagros na frente da sala. A mestra era alta, com uma aparência extremamente jovem, que lembrava a Cal um pouco sua professora substituta. Ela transmitia a mesma sensação de tenso constrangimento, como se não estivesse acostumada a passar muito tempo com crianças. Seus cabelos eram pretos e curtos, com uma mecha cor-de-rosa. Cal fechou o caderno e olhou à sua volta, percebendo que tinha sido o único a abri-lo. Decidiu que não contaria ao pai o quanto fora fácil evitar ser aceito. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos ao Desafio de Ferro, prosseguiu Mestre Milagros, pigarreando. Agora que estamos longe dos seus guardiões, podemos explicar com mais detalhes o que vai acontecer hoje. Alguns de vocês receberam convites para inscrição em uma escola de música,
ou uma escola especializada em astronomia, matemática avançada ou equitação. Mas como vocês já devem ter presumido a esta altura, na verdade estão aqui a fim de serem avaliados para a admissão no magistério. Ela ergueu os braços, e as paredes pareceram sumir. Em seu lugar, agora havia pedras brutas. As crianças permaneceram em suas carteiras, mas o chão sobre elas se transformara em pedra salpicada de mica, que cintilava como se coberta de glitter. Estalactites brilhantes pendiam do teto como pingentes de gelo. O garoto louro respirou fundo. Por toda a sala, Cal ouvia exclamações abafadas de espanto. Era como se estivessem dentro das cavernas do magistério. Que legal! Disse uma menina bonita com contas brancas nas pontas das tranças. Nesse momento, apesar de tudo que o pai tinha lhe contado, Cal quis entrar para o magistério. O lugar já não parecia escuro nem assustador, mas sim fantástico. Era como ser um explorador ou ir para outro planeta. Ele pensou nas palavras do pai. Os magos vão tentar você com belas ilusões e mentiras elaboradas. Não se deixe envolver. Mestra Milagros continuou, a voz ganhando confiança. Alguns de vocês são alunos de legado, cujos pais ou outros membros da família frequentaram o magistério. Outros foram escolhidos porque acreditamos que têm potencial para se tornar magos. Mas nenhum de vocês tem lugar assegurado. Só os mestres sabem o que torna um candidato perfeito. Cal levantou a mão e, sem esperar ser chamado, perguntou: E se alguém não quiser ir? Por que alguém não ia querer ir para a escola de pôneis? Perguntou a si mesmo um menino com uma cabeleira castanha, sentado na diagonal de Cal. Ele era baixo e pálido, com pernas magricelas e braços que se projetavam de uma camiseta azul com a estampa desbotada de um cavalo. Mestra Milagros aparentemente estava tão irritada que se esqueceu de ficar nervosa. Drill Wallace, disse ela. Isto aqui não é uma escola de pôneis. Vocês estão sendo testados para sabermos se possuem as qualidades que os permitirão ser escolhidos como aprendizes. E para acompanhar seu professor ou professora, chamados de mestre ou mestra, ao magistério. E se possuírem um grau suficiente de magia, a frequência não é opcional. Ela dirigiu a Cal um olhar furioso. O desafio é para sua própria segurança. Aqueles de vocês que são alunos de legado conhecem os perigos que os magos não treinados apresentam a si mesmos. Um murmúrio percorreu a sala. Cal percebeu que diversas crianças encaravam Tamara. Ela estava sentada muito ereta na cadeira, os olhos fixos adiante, o queixo projetado para frente. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele exibia quando as pessoas cochichavam sobre sua perna, sua mãe morta ou seu pai esquisitão. Era o olhar de alguém que tentava fingir não saber que estavam falando sobre ela. E o que acontece se não for admitido no magistério? Boa pergunta, Gwenda Manson, disse Mestra Milagros, encorajadora. Para ser um mago bem-sucedido, é preciso 3 qualidades. Uma é o poder intrínseco da magia. Isso todos vocês têm em algum grau. A segunda é o conhecimento para usar esse poder. Isso podemos dar a vocês. A terceira é o controle. E isso precisa vir de dentro de vocês. Agora, em seu primeiro ano como magos não treinados, vocês chegam ao ápice do próprio poder, mas não têm conhecimento nem controle. Se aparentemente vocês não tiverem aptidão para o conhecimento nem para o controle, não terão lugar no magistério. Nesse caso, vamos garantir que vocês e suas famílias estejam permanentemente a salvo da magia, ou de qualquer perigo de sucumbir aos elementos. Sucumbir aos elementos? O que isso significava? Perguntou-se Cal. Outras pessoas pareciam igualmente confusas. Isso significa que não passei em um dos testes? Perguntou alguém. Espere, o que ela quer dizer com isso? Perguntou outra criança. Então aqui não é mesmo uma escola de pôneis? Perguntou Drill melancólico. Mestra Milagros ignorou tudo isso. As imagens da caverna lentamente se apagaram. Eles se encontravam na mesma sala branca em que sempre estiveram. A caneta em frente a vocês é especial, explicou ela, parecendo ter se lembrado de ficar nervosa novamente.
Cal se perguntou quantos anos ela teria. Sua aparência era jovem, ainda mais por causa do cabelo cor-de-rosa. Mas ele imaginou que ela precisava ser uma maga muito talentosa para ser mestra. Se vocês não usarem a caneta, não poderemos ler as provas. É preciso sacudi-la para ativar a tinta. E lembrem-se de incluir seus cálculos nas respostas. Podem começar. Cal tornou a abrir o caderno. Ele estreitou os olhos e leu a primeira pergunta. 1. Um dragão e um dragonete partiram às 14 horas da mesma caverna, seguindo na mesma direção. A velocidade média do dragão é de 48 km por hora, mais lenta do que o dobro da velocidade do dragonete. Em 2 horas, o dragão está a 32 km à frente do dragonete. Calcule a velocidade de voo do dragão, considerando que o dragonete está empenhado em uma vingança. Vingança? Cal fitou a página com surpresa. Depois a virou. A pergunta seguinte não era melhor. 2. Lucrétia está se preparando para semear vários tipos de beladona no outono. Ela vai plantar 4 canteiros de beladona comum, com 15 plantas em cada canteiro. Ela estima que 20% do campo será ocupado com a plantação de controle de falsa beladona. Quantos pés de beladona haverá ao todo? Quantos pés de falsa beladona serão plantados? Se Lucrétia for uma maga da terra que cruzou 3 dos portões, quantas pessoas ela pode envenenar com a beladona antes de ser apanhada e decapitada? Cal ficou surpreso com a prova. Ele realmente tinha de se esforçar para descobrir quais respostas estavam erradas para não acertar acidentalmente? Seria melhor apenas escrever a mesma coisa várias vezes, imaginando que receberia uma nota baixa? Conforme a lei das probabilidades, de qualquer modo acertaria cerca de 20% da prova, e isso era mais do que ele queria. Enquanto ponderava freneticamente sobre o que fazer, ele pegou a caneta, sacudiu-a e tentou marcar o papel. Não funcionou. Tentou de novo, pressionando com mais força. Nada. Olhou em volta, e aparentemente a maioria das outras crianças estava escrevendo bem, embora algumas poucas parecessem também lutar com suas próprias canetas. Pelo visto, ele não ia se sair mal na prova como uma pessoa normal, não mágica. Ele não ia nem mesmo conseguir fazê-la. Mas e se os magos o obrigassem a refazer o teste repetidas vezes caso alguém o deixasse em branco? Isso não seria o mesmo que se recusar a comparecer? Franzindo a testa, tentou se lembrar do que Milagros tinha dito sobre a caneta. Algo sobre sacudi-la para ativar a tinta. Talvez ele não a tivesse sacudido o suficiente. Apertou a caneta na mão e a sacudiu com força, a irritação com a prova acrescentando uma energia extra ao vigor do seu pulso. Vamos, pensou ele. Vamos, coisa estúpida. Funcione! A tinta azul explodiu da ponta da caneta. Ele tentou deter o fluxo, pressionando os dedos contra o ponto onde ele pensava que a rachadura podia estar. Mas isso só fez a tinta jorrar com mais força. Ela espirrou nas costas da cadeira à sua frente. O garoto louro, sentindo a tempestade de tinta que acabara de ser desencadeada, abaixou-se para escapar do alcance da sujeira. Mais tinta do que parecia possível sair de uma caneta tão pequena jorrava para todos os lados, e as pessoas começavam a encará-lo com raiva. Cal largou a caneta, que imediatamente parou de soltar tinta. Mas o estrago já estava feito. Suas mãos e sua carteira, seu caderno de provas e seus cabelos, tudo estava coberto de tinta. Tentou limpá-la dos dedos, mas só conseguiu deixar marcas de mão azuis por toda a sua camiseta. Ele esperava que a tinta não fosse venenosa, pois com certeza tinha engolido um pouco. A turma inteira estava olhando para ele. Até mesmo Mestre Milagros o observava, com espanto escancarado, como se ninguém jamais tivesse conseguido destruir uma caneta tão completamente. Todos estavam em silêncio, exceto o Magricela, que estivera conversando com Tamara antes. Ele tinha se inclinado para sussurrar algo para a garota outra vez. Tamara não sorriu, mas pelo sorriso falso no rosto do garoto e pelo brilho de superioridade nos olhos dela, Cal podia dizer que estavam zombando dele. Sentiu a ponta das orelhas ficando vermelhas. Callum Hunt, disse Mestra Milagros, em choque. Por favor, saia da sala e vá se limpar. Depois aguarde no corredor até o grupo se juntar a você.
Cal se levantou com dificuldade, mal percebendo que o garoto louro, que quase tinha se ensopado de tinta, lhe dirigia um sorriso de simpatia. Ele ainda podia ouvir risadinhas quando saiu batendo a porta. E ainda podia se lembrar do olhar de deboche de Tamara. Quem ligava para o que ela pensava? Quem ligava para o que qualquer um deles pensava? Estivessem tentando ser simpáticos ou maldosos. Eles não tinham importância, não faziam parte de sua vida. Nada daquilo fazia. Só mais algumas horas. Repetiu isso para si mesmo, diversas vezes, enquanto estava no banheiro, fazendo o melhor possível para limpar a tinta com sabão e ásperas toalhas de papel. Ele se perguntou se a tinta era mágica. Com certeza não queria sair. Parte dela tinha secado em seus cabelos pretos, e ainda havia marcas de mão azul escuras em sua camiseta branca quando saiu do banheiro e encontrou os outros aspirantes à sua espera no corredor. Ele os escutou murmurando entre si sobre o maluco da tinta. Ficou bem com essa camiseta, disse o garoto de cabelos pretos. Cal achou que ele parecia rico, rico como Tamara. Não saberia dizer por que exatamente, mas as roupas dele eram um tipo de roupa esportiva e sofisticada que custava muito dinheiro. Para o seu bem, espero que o próximo teste não envolva explosões. Ou, não, espero que envolva. Cale a boca, murmurou Cal, ciente de que aquela não era a melhor resposta. Ele se encostou na parede até que Mestra Milagros, reaparecendo, mandou que todos se aquietassem. Todos ficaram em silêncio enquanto ela chamava os nomes em grupos de 5, direcionando cada grupo para um corredor e dizendo que esperassem do outro lado. Cal não fazia ideia de como o hangar conseguia abrigar aquela rede de corredores. Provavelmente essa era uma daquelas coisas que o pai dizia ser melhor não pensar a respeito. Callum Hunt, chamou ela, e Cal saiu arrastando os pés para juntar-se ao seu grupo, no qual também estavam, para seu desalento, o garoto de cabelos pretos, que se chamava Jasper de Winter, e o garoto louro em quem espirrara tinta, que era Aaron Stewart. Jasper fez um estardalhaço ao abraçar Tamara e desejar-lhe boa sorte antes de se dirigir devagar para o seu grupo. Uma vez lá, ele imediatamente começou a conversar com Aaron, dando as costas para Cal, como se ele não existisse. As outras duas crianças no novo grupo de Cal eram Killy Miles e uma garota com jeito nervoso chamada Célia alguma coisa, que tinha uma cabeleira louro escura e uma presilha de flor azul na franja. Ei, Killy! Chamou Cal, pensando que agora seria a oportunidade perfeita para avisá-la de que o quadro do magistério que Mestre Milagros estava criando para eles era mera ilusão. Ele sabia de fonte confiável que as cavernas verdadeiras estavam cheias de becos sem saída e peixes cegos. Ela tinha um ar constrangido. Você poderia, por favor, não falar comigo? O quê? Eles tinham começado a andar pelo corredor, e Cal mancava mais depressa para acompanhá-los. Está falando sério? Ela deu de ombros. Você sabe como é. Estou tentando causar uma boa impressão, e falar com você não vai ajudar. Desculpe. Então saiu saltitando à frente para alcançar Jasper e Aaron. Cal olhou fixamente para sua nuca, como se pudesse furá-la de tanta raiva. Espero que um peixe cego coma você! Gritou ele atrás dela. Ela fingiu não ter escutado. Mestre Milagros dobrou uma última esquina, guiando-os para uma sala imensa, montada como um ginásio. Do centro do teto alto, pendia uma grande bola vermelha, suspensa bem acima de suas cabeças. Ao lado da bola, havia uma longa escada de cordas com degraus de madeira, que pendia do teto até o chão. Aquilo era ridículo. Ele não podia subir aquela escada com sua perna. Era para ele ser reprovado nesses testes de propósito, e não para sair-se tão mal que jamais teria conseguido ingressar na escola de magia para início de conversa. Agora vou deixá-los com o mestre Rockmaple, disse Mestra Milagros, depois que o último grupo de 5 chegou, indicando um mago baixo, com uma barba ruiva rente e um nariz avermelhado. Ele segurava uma prancheta e tinha um apito pendurado no pescoço, como um professor de educação física, embora usasse o mesmo traje preto que os outros magos.
Esta prova é enganosamente simples, disse Mestre Rockmaple, alisando a barba de um jeito pensado para parecer ameaçador. Basta subir a escada de corda e pegar a bola. Quem gostaria de ser o primeiro? Várias crianças levantaram a mão. Mestre Rockmaple apontou para Jasper. O garoto saltou para a corda como se o fato de ter sido escolhido primeiro fosse alguma espécie de indicação do quão incrível era, e não apenas uma medida da ansiedade com que balançara a mão. Em vez de subir logo, ele deu a volta na escada, olhando para a bola com ar pensativo, batendo com o dedo no lábio inferior. Você está pronto mesmo? Perguntou Mestre Rockmaple, as sobrancelhas ligeiramente erguidas. Algumas crianças riram. Jasper, nitidamente aborrecido por ter sido alvo das risadas quando estava levando tudo muito a sério, lançou-se violentamente para a escada de corda pendente no ar. Assim que subiu de um degrau para o outro, a escada pareceu aumentar, de modo que quanto mais subia, mais tinha de subir. Finalmente, a escada o derrotou e ele se desequilibrou e desabou no chão, cercado de espirais de corda e degraus de madeira. Isso foi engraçado, pensou Kellum. Muito bem, disse Mestre Rockmaple. Quem gostaria de ser o próximo? Deixe-me tentar de novo, pediu Jasper, um gemido permeando sua voz. Eu sei como fazer agora. Temos muitos aspirantes esperando a vez, argumentou Mestre Rockmaple, que aparentava estar se divertindo. Mas não é justo. Alguém vai acertar, e depois todos vão saber como se faz. Estou sendo punido por ter sido o primeiro. A mim pareceu que você quis ser o primeiro. Mas muito bem, Jasper. Se houver tempo depois que todos os demais terminarem e você ainda quiser, poderá tentar novamente. Tudo indicava que Jasper teria outra chance. Cal presumiu que, pela maneira como ele estava agindo, seu pai provavelmente era alguém importante. A maioria das outras crianças não se saiu muito melhor do que ele, algumas chegando à metade da subida e em seguida deslizando para baixo outra vez. E uma delas nem chegou a sair do chão. Célia foi quem chegou mais longe antes de se soltar e cair sobre um colchonete. Sua presilha de flor ficou meio estropiada. Embora ela não quisesse demonstrar que estava chateada, Cal sabia que ela estava, pela maneira como continuava ansiosamente tentando colocar a presilha de volta no lugar. Mestre Rockmaple olhou sua lista. Aaron Stewart. Aaron parou em frente à escada de corda, flexionando os dedos das mãos como se estivesse prestes a entrar em uma quadra de basquete. Ele tinha um ar esportivo e confiante, e Cal sentiu aquela familiar e rapidamente sufocada dor da inveja em seu estômago, que ele sempre sentia quando olhava crianças jogando basquete ou beisebol, totalmente à vontade com seu corpo. Esportes de equipe não eram opção para Cal. A oportunidade para constrangimentos era grande demais, mesmo que lhe deixassem jogar. Garotos como Aaron nunca tiveram de se preocupar com coisas desse tipo. Aaron correu na direção da escada e se lançou sobre ela. Subiu rápido, os pés empurrando enquanto os braços o puxavam para cima num movimento único e fluido. Movia-se tão depressa que subia mais rápido do que a corda caía. E foi subindo cada vez mais alto. Cal prendeu a respiração e percebeu que ao seu redor todos tinham abaixado a voz. Aaron, sorrindo feito doido, alcançou o topo, batendo na bola com a lateral de uma das mãos e a soltou do teto, antes de deslizar de volta pela escada, caindo de pé como um ginasta. Algumas das outras crianças explodiram em aplausos espontâneos. Até Jasper parecia estar feliz por ele, adiantando-se, relutante, para dar tapinhas em suas costas. Muito bem, parabenizou Mestre Rockmaple, usando exatamente as mesmas palavras e o mesmo tom que usara com todos os outros. Kellum achou que o velho mago rabugento estava provavelmente apenas irritado por alguém ter passado em seu teste estúpido. Kellum Hunt! Chamou o mago em seguida. Kellum deu um passo à frente, desejando ter se lembrado de trazer um atestado médico. Não posso. Mestre Rockmaple olhou de cima a baixo. Por que não? Ah, pare com isso. Olhe para mim. Basta olhar para mim. Cal levantou a cabeça e encarou desafiadoramente o mago. Minha perna. Não posso fazer exercícios físicos.
O mago deu de ombros. Então não faça. Cal reprimiu uma explosão de raiva. Sabia que as outras crianças estavam olhando para ele, algumas com pena e outras com irritação. A pior parte era que, normalmente, ele não perderia a oportunidade de fazer qualquer tipo de exercício. Estava apenas tentando fazer o que fosse preciso para ser reprovado. Não estou dando desculpa, disse ele. Os ossos da minha perna foram estilhaçados quando eu era bebê. Passei por 10 cirurgias e, como resultado, tenho 60 parafusos de ferro para manter minha perna no lugar. Precisa ver as cicatrizes? Kellum esperava fervorosamente que Mestre Rockmaple respondesse que não. Sua perna esquerda era um emaranhado de marcas de incisões e um feio tecido enrugado. Nunca deixava ninguém vê-la. Nunca usara short. Jamais, desde que tinha idade bastante para saber o que significava os olhares de estranhos para sua perna. Ele não sabia por que dera tantas explicações. Sabia apenas que estava com tanta raiva que não fazia ideia do que falava. Mestre Rockmaple, que mantivera o apito em uma das mãos, girou-o pensativo. Estes testes não são totalmente óbvios, disse. Ao menos tente, Kellum. Se não conseguir, passamos para o próximo. Cal jogou as mãos para o alto. Está bem, está bem. Ele andou na direção da escada de corda e a segurou com uma das mãos. Deliberadamente pôs a perna esquerda no degrau mais baixo e apoiou ali seu peso, esticando o corpo para cima. A dor atravessou sua panturrilha e ele voltou para o chão, ainda agarrado à escada. Podia ouvir Jasper rindo atrás de si. Sua perna doía e sua barriga estava dormente. Olhou novamente a escada, depois a bola de borracha vermelha no alto e sentiu a cabeça começar a latejar de dor. Anos e anos sendo obrigado a sentar-se nas arquibancadas, a claudicar atrás de todos enquanto estavam correndo na pista, vieram à tona por trás dos seus olhos. E Cal fitou furiosamente a bola que ele sabia que não podia alcançar, pensando: odeio você, odeio você, odeio você! Ouviu-se um estouro seco, e a bola vermelha pegou fogo. Alguém gritou, talvez Killy, mas Cal esperava que fosse Jasper. Todos, inclusive Mestre Rockmaple, ficaram olhando enquanto a bola vermelha queimava alegremente até o fim, como se estivesse repleta de fogos de artifício. O cheiro horrível da combustão de substâncias químicas perigosas encheu o ar. E Cal saltou para trás quando um pedaço grande de plástico derretido despencou no chão. Ele se afastou com dificuldade quando mais gosma começou a pingar da bola em chamas, atingindo o ombro de sua camiseta. Tinta e gosma. Aquele foi um grande dia para ele se sentir na moda. Saiam! Disse Mestre Rockmaple, quando as crianças começaram a tossir e se engasgar com a fumaça. Saiam todos daqui! Mas é minha vez! Protestou Jasper. Como vou ter a minha segunda chance agora que esse maluco destruiu a bola? Mestre Rockmaple! Eu disse saiam! Rugiu o mago, e as crianças saíram correndo do salão. Cal por último, intensamente consciente de que Jasper e Mestre Rockmaple olhavam para ele com algo muito semelhante a ódio. Como cheiro de queimado, a palavra maluco pairava no ar.